Isso, Jesus. Ele fez o reconhecimento e também parabenizou Trump pela vitória, mesmo tendo, digamos, torcido pela Kamala, né, durante o pleito. A gente não esperava que fosse diferente, até porque Lula sempre cobrou dos mandatários esse respeito aos pleitos eleitorais, então, de fato, era isso que a gente esperava. Pensando de uma forma bem pragmática, Jesus, nem Kamala nem Trump tinham em seus planos de governo e propostas nada voltado especificamente para o Brasil. Então, o certo é que não tem um impacto direto nem na nossa política internacional, mas a gente precisa, claro, reforçar que isso traz e reforça para o governo a importância do ajuste das contas exatamente para trazer um impacto positivo na economia. Economia, inclusive, que foi a tônica da eleição americana e, sem dúvida, vai estar no debate também do pleito de 2026. Então, a gente está acompanhando essas repercussões e tem outros dois temas que eu acho que faz sentido a gente acompanhar com mais atenção durante essa transição. O primeiro é em relação às metas de descarbonização e de transição energética. Não que o atual governo democrata tenha tido metas arrojadas nesse sentido, mas sem dúvida a expectativa é que num governo Trump essas metas sejam mais tímidas. Isso pode impactar seja a narrativa do governo brasileiro, em especial na COP30 no ano que vem, mas também pode trazer impactos econômicos. E um outro assunto que é importante, Jesus, a gente tem em mente, é a participação e interferência de Elon Musk. Elon Musk foi um dos grandes incentivadores da campanha de Trump, e tendo em vista os últimos entreveros que ele teve, envolvendo a sua plataforma X com o nosso Supremo Tribunal Federal, é importante também a gente acompanhar, em especial pensando lá também nas eleições de 2026 e a autonomia e a independência que a plataforma dele pode ter dentro de um governo americano que o apoie eventualmente. Alessandra, a sua análise sobre essa questão do ponto de vista econômico. Pois é, Jesus. Trump sai, acho que muito fortalecido, né, assim, pela diferença que ele teve, acho que tanto no número de delegados quanto no voto popular, e ainda com provavelmente as duas casas, né, assim, Senado e mantendo a Câmara. Então a gente vê um Trump muito fortalecido para impor a sua agenda de forma geral, mas especialmente do ponto de vista econômico. E o que ele tem sinalizado, né? Um corte muito brutal de impostos, desregulamentação pesada na economia e uma política comercial muito agressiva, com um aumento substancial de tarifas de importação sobre produtos chineses e sobre produtos de todos os parceiros comerciais, ainda que em menor magnitude. Esse tipo de política, com a força que ele sai das eleições, ele deve tentar implementar muito próximo do valor de face, ou seja, do que ele tem falado. E sendo assim, a gente vê repercussões importantes e negativas para a economia mundial e, consequentemente, para economias emergentes, como a economia brasileira. E isso acontece basicamente por dois canais que a gente fala, né? Primeiro, esse tipo de política, num primeiro momento, especialmente a questão comercial, ela pode aprofundar os efeitos econômicos negativos, ou seja, a gente ter efeito econômico negativo para os Estados Unidos, para a China e, consequentemente, para o mundo. Então, nesse contexto, o Brasil exporta menos, né? Porque o mundo cresce menos, e, principalmente, preços de commodities tendem a ter queda de preço, e a gente é um grande exportador de commodities. Então, nesse sentido, a gente sai negativamente afetado, né? E o outro sentido, um pouco mais financeiro, é que com essa política agressiva de corte de impostos, numa situação fiscal ruim que os Estados Unidos já têm, e a expectativa é de aprofundamento dessa tendência negativa das contas públicas por lá, esse corte de impostos todo que eles estão sinalizando, o próprio, né, obviamente o Trump, deve gerar uma dificuldade ainda maior para o governo americano fechar suas contas. Então, o que significa na prática? Mais endividamento e o mercado cobrando mais juros para financiar o governo americano. Subindo os juros dos Estados Unidos,
sobe a barra para todo mundo. Então, a gente vê repercussões também aqui no sentido de juros mais elevados. Então, tem vários efeitos, sejam mais pelo canal do crescimento econômico, canal comercial, seja pelo canal mais financeiro, com inflação nos Estados Unidos, juros e essa questão fiscal, significando aumento de juros, que nos impacta também aqui com juros mais elevados. Então, em suma, a gente vê um cenário difícil para a economia brasileira, agora não só nesses próximos 2 anos do governo Lula, mas nos 4 de governo Trump, com a implementação dessa política. Alessandra, o Donald Trump, ele fez muito dinheiro nos Estados Unidos. A gente não está falando de um milionário, mas um bilionário, né? Então ele ali é um grande expoente daquela fórmula de sucesso do capitalismo, embora muita gente questione aqui sem entrar na discussão ideológica. Então tá, esse é o novo presidente dos Estados Unidos que promete ali uma série de medidas que com certeza vão alterar o rumo da economia, ou para melhor ou para pior, e aí consequentemente aqui no Brasil. O que eu não entendi, aí como leigo aqui, o que eu não entendi direito ainda, você já deu ali um aperitivo, mas eu quero me aprofundar nessa questão. De que forma isso vai impactar negativamente aqui no Brasil? Porque na sexta-feira passada, vamos esquecer aquela expectativa em torno do Fernando Haddad, vou anunciar o corte de gastos, está demorando, fazendo mistério, aí o dólar aumenta por causa disso. Não vamos botar isso daqui na mesa por enquanto. Vamos falar do aumento que houve na semana passada do dólar, em razão da perspectiva ali dos anúncios feitos ali por Donald Trump e a perspectiva de vitória dele que já começava a se desenhar na semana passada. Ok. E agora dólar, pum, disparou. Eu quero saber especificamente por que vai impactar em relação à nossa economia e falando na comparação entre as duas moedas. O pouco que eu sei é, se tem uma comparação dólar-real, se o dólar fica mais forte, o real fica mais fraco. Mas a gente está falando de um dólar forte. Então lá nos Estados Unidos vai muito bem, obrigado. Então imagina o quê? O Donald Trump, ele nessa política protecionista, não vamos importar, eu quero que a nossa economia aqui fique forte, para os americanos e os outros países eu não me preocupo tanto. É isso que vai acontecer? Para os americanos vai ficar muito bom e para os brasileiros, por exemplo, vai ficar ruim? Ou a tendência é ficar ruim para os americanos e, consequentemente, para os brasileiros? Para nós vai ficar ruim de qualquer jeito, pelo menos porque eu vi até o momento as pessoas falando, uma boa parte dos economistas. Eu quero saber o motivo, pelo menos para os americanos lá, ou para os brasileiros que moram lá, vai ficar bom ou ruim? Então, Jesus, o que acho que pode acontecer? A gente ter alguns períodos, assim, uma coisa mais de curto prazo e olhando mais médio prazo. No curtíssimo prazo, ele implementando redução de impostos, imagina, empresas, pessoas físicas, né? Pode ter uma sensação, e vai ter, se ele conseguir implementar mesmo, de, tenho mais dinheiro, né, no bolso, posso gastar mais, e aí a sensação de bem-estar, ela é melhor. E aí isso ativa consumo, isso ativa investimento, e num primeiro momento a economia ela pode se mostrar melhor. Então, no curtíssimo prazo, eu acho que isso pode acontecer mesmo. Uma sensação, tanto para as famílias americanas quanto para empresas americanas, de que, olha, estamos melhores em relação aqui ao final de 2024. Mas isso não deve ser sustentável. Acho que esse é o principal ponto. Lá para frente, eles vão ter, ou vão sentir, os efeitos negativos de ter que pagar essa conta, né? Porque uma política de redução de impostos fortíssima, eles entendem que, olha, a economia vai crescer muito com isso, vai investir mais, e aí com esse aumento, né, de crescimento econômico, a gente vai conseguir mais arrecadação e vai conseguir fechar o déficit público americano. Então, não vai ter aumento do endividamento. Agora, é essa a ideia. Mas a gente viu já que no primeiro Trump isso não aconteceu, e a gente vê aqui que isso provavelmente não deve ser o suficiente para fechar as contas. Por quê? O mercado antecipa esse movimento, ele faz essas contas, ele vê que a conta não vai fechar, mesmo a economia crescendo um pouco mais, com essa redução brutal de impostos, a conta não fecha, aí o mercado já antecipa e vai exigir mais juro para financiar o título público americano, o governo americano.
E isso, só esses juros mais altos, o que ele já faz? Bate em crédito para as famílias, para as empresas, vai ficar mais caro, e aí elas vão diminuindo o consumo e investimento, assim, só por esse canal. Tem vários canais, né? Esse é um deles. Então, no primeiro momento, a sensação pode ser melhor, mas no médio prazo, eles vão ter que pagar essa conta, e aí a sensação vai ser bastante revertida. E essa coisa, né, de, olha, vou olhar para os Estados Unidos, olho aqui para o meu umbigo, o que deve acontecer também, isso vai ser percebido ao longo do tempo. Trazer a produção para os Estados Unidos, como ele quer, significa que, muitas vezes, os Estados Unidos não são mais eficientes, tão eficientes quanto outros países para fazer essa produção. E o que significa? Preço mais alto. Preço mais alto, inflação mais alta. E isso vai chegar também no consumidor. Então, por isso que eu falo que é uma questão de tempo, né? Eu não vejo que o líquido dessa história, depois de 4 anos, vai ser positivo para os americanos. Então, eu acho que o líquido, depois de 4 anos, é ruim para os americanos e ruim para o mundo. Carolina, a sua avaliação. Isso, Jesus. Hoje o mundo está cada vez mais globalizado. É irrazoável você imaginar que um país seja completamente independente de outras forças, né? Seja econômica, seja politicamente também. A gente hoje está conectado não só pelo mercado, mas a gente tem 2 grandes guerras no mundo. Então, de fato, essa interconexão, inclusive as reformas das instituições globais que o presidente Lula vem falando tanto, isso está na agenda global. E um presidente de um país tão importante como os Estados Unidos precisa estar conectado, né? Se não convencido, precisa estar disposto a lidar, encarar essas agendas não só econômicas, mas também políticas, que é o que a gente traz aqui. Carolina, avançou na Câmara dos Deputados a mudança nas regras ali da tramitação, né, das emendas. E aí a gente está no meio dessa discussão de emendas PIX, Supremo Tribunal Federal fechando o cerco contra essa possibilidade ali no Congresso Nacional, inclusive com reação por parte, reação por parte do Congresso Nacional, porque gosta, né, desse modelo vigente, né, das emendas PIX, mandar o dinheiro direto lá para a base, sem prestar muito conta, sem saber como esse dinheiro foi parar lá, se foi para construir uma quadra poliesportiva ou um postinho de saúde. É isso que está em debate. Perspectiva de mudança agora no Congresso Nacional, na sua avaliação? Jess, acho importante a gente fazer uma pequena retrospectiva para entender esse cenário. Hoje, como você colocou lá em agosto, o ministro Dino e depois o pleno do Supremo Tribunal suspenderam o pagamento dessas emendas impositivas através dessa transferência especial que você falou, que não tem muito como rastrear. Durante os meses de setembro e outubro, ali durante as eleições municipais, os 3 poderes tentaram chegar num acordo para liberar novamente o pagamento dessas emendas. Esse acordo até chegou a ser anunciado, mas ainda não tinha sido apresentado o instrumento de realização deste acordo. Então, no dia 25 de outubro, o senador Ângelo Coronel, do PSD do Maranhão, apresentou uma proposta no Senado. E no dia 31 de outubro, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, apresentou a sua proposta também na Câmara. E foi exatamente essa proposta da Câmara, que foi aprovada nesta semana, na quarta-feira, com o substitutivo do relator designado pelo presidente Arthur Lira, o deputado Elmar Nascimento do Bahia. Vale a gente fazer um parênteses para lembrar que o Elmar é o atual ex-futuro quase presidente da Câmara. Nós temos acompanhado esse negociação da sucessão das mesas diretoras do Congresso e provavelmente a relatoria dessa matéria deve ter entrado nessa negociação. A gente acompanhou essas semanas a possibilidade do Elmar abrir mão da sua candidatura em prol da candidatura de Hugo Mota. Então, sem dúvida, a relatoria desse projeto, que, como você disse, é um projeto que interessa muito, né, os congressistas, esteve nessa negociação. Fechando parênteses e entrando de fato na proposta, né? Essa proposta que foi aprovada, ela traz uma série de regras realmente para trazer transparência e rastreabilidade, tanto das emendas impositivas individuais, através de transferência especial, que são essas emendas PIX, que a gente chamou, também traz regras para as emendas impositivas de bancadas estaduais e regras também para as emendas de
são, que não são impositivas, mas também trazendo aí como elas devem ser feitas. Outro ponto importante da proposta é que ela define limite do montante dessas emendas, ficando vinculado à meta fiscal, né, podendo ter um reajuste anual, conforme o IPCA, mas dentro desse limite que é importante para as contas públicas. E o outro ponto também dessa proposta foi a série de impedimentos técnicos que podem estar presentes para o pagamento dessas emendas. Esses impedimentos foram listados no substitutivo, mas também foi prevista a possibilidade deles estarem dentro da LDO. Com relação também aos limites totais, acho que é importante a gente trazer, isso vai estar na semana que vem na discussão dessa matéria, que o texto inicial trazia a possibilidade tanto do contingenciamento quanto do bloqueio pelo Executivo Federal. E no texto aprovado acabou ficando apenas o contingenciamento. O governo, sem dúvida, vai correr atrás disso lá no Senado. Os próximos passos dessa proposta é ser deliberado pelo Senado, onde provavelmente aquela matéria do senador Ângelo Coronel deve ser apensada, e depois ela segue para sanção ou veto presidencial. Então, a partir daí, o Supremo vai analisar se as regras estão dentro do acordado e essas emendas vão poder ser pagas novamente aos congressistas. Além disso, outro fato importante é que tanto a LDO quanto a LOA, elas vão ter que ser adaptadas para essas novas regras. A LDO, inclusive, que já deveria ter sido votada lá em julho e não foi por conta exatamente desse imbróglio envolvendo as emendas parlamentares. O relator da LDO é o senador Confúcio e deve reajustar o seu parecer que já havia sido apresentado para votação. A LOA, ela está sendo votada também, está sendo relatada também pelo senador Ângelo Coronel. Então, quando ele apresentar o seu parecer, ele vai ter que incluir essas novas, e aí sim a LOA poderá ser votada. Falando sobre cesta básica agora, voltando a falar um pouquinho aqui sobre a nossa vida cotidiana aqui impacta mais diretamente o nosso bolso aqui. Cesta básica subiu em 17 capitais brasileiras, aferição feita pelo DIEESE, Departamento de Estudos Intersindicais, e inclusive a carne ficando mais cara e puxando o aumento da cesta básica, o custo da cesta básica. Aí eu quero te perguntar, primeiramente, por que isso aconteceu? Porque isso é uma aferição feita em outubro. Vamos ver se dá para desvincular um pouco da política norte-americana, das eleições dos Estados Unidos, se isso acontece aqui no nosso cenário doméstico. E aí, até uma dúvida, carne faz parte da cesta básica? Disseram que a carne bovina subiu, né? Pois é, Jesus. A gente está vendo mesmo essa pressão, na verdade, em alimentos no domicílio de forma geral. Tem alguns motivos, sim. Você bem mencionou, né? Carnes. Essa é uma grande discussão, inclusive no âmbito da reforma tributária, né? Com carnes na cesta básica, né? Para ter realmente, né, redução aí de tarifas, né? De impostos de forma geral. Então, essa é uma discussão, mas de qualquer forma, é um elemento importante, olhando, né, a cesta média do consumidor brasileiro. E sim, nós estamos observando mesmo uma maior pressão em carnes, e aqui tem a ver com especificidades do segmento. A gente está num momento de abate de bovinos mais limitado, por causa de ciclo de vida dos animais, então tem mesmo uma questão mais específica que está afetando o abate de bovinos e, consequentemente, a oferta de carnes no mercado, e, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário de demanda aquecida, tanto externa quanto doméstica. Lembrando que a gente tem falado aqui, né, que a economia brasileira tem crescido num ritmo importante, mercado de trabalho tem trazido boas notícias, a massa de renda das famílias está subindo bem, então, assim, é limitação de oferta, no caso de carnes, com demanda aquecida, então o efeito é alta de preços. Mas, além das carnes, o que a gente está observando também? A questão climática que a gente teve aqui no país, né, principalmente com as queimadas, afetando, sim, a disponibilidade de alguns alimentos, então, afetando a oferta de alguns alimentos. Então, a gente está vendo, sim, pressão aqui em alguns preços. Então, quando a gente coloca isso tudo junto, né, e também tem pressão em leite, por exemplo, enfim, a gente vê essa questão da cesta básica subindo em outubro.
De forma geral, pensando no ano de 2024, a gente vai ter um ano de maior pressão de preços de alimentos e bebidas. Só para vocês terem uma ideia, nós projetamos para esse item, olhando o IPCA, que é o índice de preços, né, ao consumidor, que o IBGE publica, esse ano a gente projeta uma alta de preços de alimentos no domicílio de cerca de 8%. A inflação toda nós projetamos em 4,5%, mas alimentos, com todas as pressões aqui que a gente está falando, devem fechar com uma alta de 8%. Lembrando que em 2023 a gente teve um ano muito favorável para preços de alimentos, porque a gente teve queda de preço de commodities no mercado internacional, câmbio aqui apreciando, e esse ano a gente está vivendo aí o contrário, com essas pressões específicas, questões climáticas, câmbio pressionado, que bate sim também em preços de alimentos, então isso tudo contribuindo para uma inflação de alimentação esse ano bem puxada, na casa de 8%, depois de um ano favorável, que foi 2023. Suas considerações finais. Bom, acho que é importante a gente acompanhar, né, esse movimento da economia, isso impacta na vida do dia a dia do brasileiro. A Alessandra falando, me ocorreu também aqui que houve um aumento do salário mínimo desse ano em relação ao ano passado, e é importante que haja essa tendência também, uma vez que o preço dos alimentos está subindo, então é importante que lá para a LOA de 2025 haja de fato essa previsão para não diminuir o poder de compra do brasileiro, né, e a gente ter essa percepção tão negativa do mercado. E, mais uma vez, cobrança da equipe econômica para apresentar essa famigerada pacote de corte nos gastos públicos, porque, sem dúvida, isso sim tem o condão de trazer um impacto positivo para a economia de uma forma geral, né?